Internacional. Você ainda espera uma guinada com o Cacique Medina? Perdeu a esperança no Cacique Medina? E você tem visto esses jogos do Vitor, do Cruzeiro? Esse jogador tem 17 anos, é craque, é o melhor jogador do time, é ex-júnior do Internacional. O Internacional não quis. Faça isso. Sabe que eu até falava sobre o alemão, né? Falei com um amigo meu que trabalha com futebol, passou uma temporada em Florianópolis no ano passado. Não passou o ano inteiro, mas acompanhou um pouco lá. E ele até dava uma perspectiva que eu não tinha realmente percebido dessa maneira. E é bom a gente conversar assim, porque acaba abrindo um pouco da mente, né? A gente vai aprendendo um pouco mais. E eu até questionei ele. Pô, a gente, quando foi campeão do mundo, buscamos lá o Perdigão, Wellington Monteiro, Edgley, né, em 2006. O próprio Mossoró veio do Paulista de Jundiaí e tal. E que a gente não busca mais jogadores do interior, né, para resolver alguns problemas que seja às vezes para compor um grupo, né, que é um jogador mais barato e tal. E a perspectiva que ele traz, eu até pensando melhor hoje, entendo um pouco mais, né. Antigamente tinha muito menos olheiros, né, hoje a profissão empresário de futebol são empresas, né, são grandes empresas que são conglomerados que trabalham. Então, os jogadores já são monitorados desde muito cedo, diferente do que acontecia antes. Eu vi agora recentemente uma entrevista do Perdigão, que eles, com 17 anos, já sendo da seleção brasileira, ainda recebiam uma ajuda de custo. Um jogador de categoria de base de seleção brasileira com 17 anos hoje, já ganha um salário de profissional, né? Um salário de um grande executivo de uma multinacional. Então, é mais difícil de buscar jogadores do interior, porque esses jogadores já são vistos há mais tempo do que eram vistos antes. Mas o caso do alemão, em específico, ele me relatou que ele teve um problema de lesão na temporada com o Avaí, depois foi difícil de voltar, porque é um jogador grande, né? Então ele teve esse problema de lesão, foi difícil de ter sequência, e a ideia do Avaí seria isso, emprestar para um time que sabiam que ele ia jogar, e até num cenário que poderia ter uma vitrine melhor do que o Campeonato Catarinense, para ou reintegrar ele ou depois vender. Eu vi o jogo dele contra o Inter e vi um pedaço do jogo dele contra o Juventude. Contra o Inter, o Cuesta foi humilhado pelo alemão. Apesar de que também não tem sido muito difícil, né? O alemão praticamente ganhou todos os confrontos contra o Cuesta, né? Não teve... Foi humilhante, assim, o confronto entre um atacante de um time interior contra um zagueiro experiente de um clube como é o Inter, mas não tem sido só o alemão, né, que passa pelo Cuesta da forma como quer. Mas depois contra o Juventude me chamou a atenção, eu até ouvi no programa de ontem, se não me engano, pela manhã, na Grenal, e vocês comentavam isso também, né? Não é um centroavante que se limita a ficar dentro da área, esperando a bola, como acontece com Wesley Moraes hoje no Inter, né? Tem dificuldade quando sai da grande área. Ele é um jogador que constrói bastante e, inclusive, ele teria surgido pela ponta e acabou indo para centroavante pelo porte físico, enfim. Então, é um jogador que tem uma característica diferente daquela do Yuri Alberto, que buscava mais a profundidade, assim. Ele, até por não ser tão rápido quanto é o Yuri Alberto, busca mais o contato, né, com os defensores, mas é muito forte e tem técnica. Ele fez alguns gols aqui que a gente às vezes imagina, mas o nível é baixo. O nível é baixo, muitas vezes, quando tu tem um duelo contra um outro jogador. Mas quando tu bate na bola, como ele fez 3 ou 4 gols, assim, que a bola vai na forquilha, né? A bola vai no ângulo, aquilo ali ele vai fazer um gol no interior, ou no Brasileirão, ou na Champions League, numa Copa do Mundo. Bater na bola não é exclusividade de um campeonato ou de outro. Não vai ter mais facilidade em bater na bola porque a bola é assim, o assado de um campeonato ou de outro. Então, mostra que tem recurso. E eu acho que a gente, na medida do possível, pode começar a olhar esses jogadores do interior, embora tenha essa situação, né, que é muito bem ponderada, assim, né, que esses jogadores já são há muito mais tempo vistos. Mas se a gente lembrar do Corinthians, o Corinthians, nessa década, que foi um dos clubes mais vitoriosos da década, ele cansou de ganhar títulos prospectando muitos jogadores do Campeonato Paulista, né? O Corinthians pegou o Paulinho, o Ralf, né, que formou uma dupla histórica de volantes. O próprio Edenilson saiu de um campeonato de interior, que era do Rio Grande do Sul, jogando no Caxias, aqui do lado, né, como aconteceu com o Keno com 24, 25 anos, jogava aqui no São José, ninguém viu, e hoje nem Inter nem Grêmio tem um jogador com a capacidade individual que o Keno tem.
Então, muitas vezes tem um pouco de preconceito mesmo, né? Melhor buscar um jogador de fora e tal. E, às vezes, a chance de acertar ela é quase a mesma, né? Eu não vejo uma diferença muito grande na chance de acertar do Wesley Moraes, por exemplo, para o alemão. Dos jogos que eu vi do alemão, ele mostra, no mínimo, o mesmo potencial que o Wesley Moraes mostrou no Inter. Claro que é um jogador que jogou na Premier League, mas teve esse problema grave de lesão e parece que não consegue ter embocadura, né, ter sequência para mostrar o futebol. No a mesma Inter... dificuldade que ele vinha tendo antes. Mas, assim, em função do time, eu acho que ainda é início de temporada, a gente precisa dar um tempo. Eu sempre me lembro do que o Muricy falava, né? E continuo, isso para mim é uma máxima, até por ser um dos caras mais sábios assim do futebol, mais conhecedores do futebol. Um treinador não tem mais do que 25% de parcela de contribuição, seja no resultado positivo ou negativo. Principalmente um treinador que está chegando agora. Se colocasse a minha filha, que tem 7 anos, para treinar o Inter contra o Globo, o Inter era obrigado a ganhar. Ela ia ficar brincando do lado com as bonecas dela. Os jogadores não precisavam de orientação e era obrigado a ganhar do Globo. Então, esse tipo de resultado, eu não coloco tanto na conta do treinador. É impossível que 11 jogadores, 11 profissionais, que possivelmente um deles ganhe mais que toda a folha salarial do time adversário, não consiga se impor contra um adversário desse. Para mim, isso cai muito na conta de alguns jogadores. E eu vejo no Inter alguns jogadores que não são ruins e que servem para outros times do Brasil, mas que está encerrando o ciclo e a gente precisa aceitar. A fila andou para o Fernandão, 1 ano e meio depois do Inter conquistar o Campeonato Mundial. Andou para o Yarley, 1 ano depois da gente conquistar o Campeonato Mundial. Então, assim, eu vejo que essa direção entrou lá atrás prometendo algo que não conseguiu cumprir por motivos óbvios no primeiro ano, de uma ruptura que não fazia nenhum sentido com esse grupo de jogadores. E as coisas permanecem praticamente iguais. Assim. Se a gente for olhar o Grenal, e para mim isso está muito claro, quais foram os destaques do Inter no Grenal? São jogadores que chegaram agora. Foi o Lisiero, foi o Bustos, foi o próprio David, que acabou fazendo gol. O Maurício teve movimentação, já está aqui há 1 ano e meio, mas também não é um jogador que está aqui há mais tempo. Então, esses jogadores que chegaram recentemente já vem dando uma resposta porque estão oxigenando o vestiário, estão oxigenando o time também. Acho que a gente precisa fazer uma transição, embora não possa ser traumática, né? Porque pode acontecer ali na frente, enfim, uma tragédia com um time médio para fraco, como é o Inter, né? De cair para uma segunda divisão. Mas em algumas circunstâncias, algumas situações, a gente precisa pensar com urgência.